Bom dia, Maranata Nação. Curte lá o canal do Pérola White, que os piratas mais loucos da apologética do youtuber estão se reunindo para invadir os mares numa batalha inesquecível. E olha lá, hein, os canhões estão preparados e o pirata mais louco do pedaço, o Capitão Barbarrala, já quebrou o Lamed do Paulo Henrique 3 vezes. É porque os fantasminha tá assombrando nossa embarcação. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma meditação com vocês. Como a nossa cultura brasileira é uma cultura que onde rebolar a bunda é mais prioridade do que ler um livro, infelizmente isso também afeta o mundo cristão. Não no rebolar a bunda, né? Apesar de muitas igrejas aí estarem para lá de Bagdá, né? Do que é adoração a Deus. Mas no questão da educação, de buscar ter uma leitura atenta da palavra de Deus, eu queria meditar aqui com vocês em Lucas 16, versículo tanto citado aí por os nossos irmãos, né? Evangélicos imortalistas e que antinomitas, que querem quebrar a lei de Deus, mas é bom a gente aprender a ler o contexto e comparar as versões também. Lucas 16, versículo 16, na Almeida Revista Atualizada. E aí o pessoal desse bebê, hein? Tanta gente aí, perito na área, e dá uma bola fora dessa, hein? A lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Tá vendo que a lei foi abolida? Vigorou até João. E aí? Mas ó, lê o próximo versículo. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Alfabetismo funcional. Tem que aprender a ler o contexto. Porque se você citar o 16, perto do Adventista, você vai levar toco, meu irmão. E vai continuar lá embaixo. Quando ele vai entrar na parábola do rico e o Lázaro, veja só o que ele diz lá no versículo 29. Eles têm Moisés e o profeta, ouça-nos. Mas como que a SBB pode ter colocado uma tradução dessa, sendo que ali em Lucas 16, no texto original, no grego koiné, não aparece vigoraram? No livro de Lucas nem profetizaram, porque a NVI acertou em traduzir a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo então estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos se esforçam por entrar nele. Mas por que a NVI teve que colocar profetizaram e não vigoraram como a RA? A NVI seguiu um princípio do estudo bíblico, comparando os textos que a Bíblia nos dá nos próprios evangélicos sinóticos. E em Mateus diz que profetizaram, o verbo profeteu aparece em Mateus, mas não aparece em Lucas. E aí, um pingo de cloro na água ou limpa ou contamina? No caso da Almeida Revista e Atualizada, para aquele que é analfabeto funcional e não sabe ler o contexto, contamina. Não vou tirar o crédito da Almeida Revista e Atualizada, que uma ótima tradução da Bíblia, isso não afeta, mas para aquele que não sabe ler, causa confusão. E por que a NVI acerta? Porque ela cata do texto de Mateus e coloca o verbo profetizaram, profeteu. Não aparece em Lucas, mas Jesus havia citado para Mateus e Lucas certamente ele pegou aquele versículo para descrever. E a NVI, ó, com o grande hebraísta lá, Luiz Saião, que fez parte da comissão aqui da NVI, uma ótima tradução, para mim a melhor nos dias atuais, melhor até que a Nova Almeida, que eu vou fazer um vídeo sobre ela também. Mas também errou em algumas coisas, né? Mas não tira o crédito da palavra de Deus. E muita gente, para citar que a lei está inválida, cita Lucas 16 para os adventistas, mas esquece de ler o contexto, principalmente de citar o versículo 17. A NVI traduziu assim: é mais fácil os céus e a terra passarem do que cair da lei o menor traço. E aí, meu irmão, se vai ficar preso numa apologética falsa, numa apologética daqueles que não tem o mínimo de um conceito de leitura? Eu leio bastante a Herege Whites. E aí, tô bebendo água dessa fonte, mas pelo menos escreveu muito livro que ajuda a gente
aprender a ler, né? E aí, que tipo de literatura você tá lendo fora a palavra de Deus? Que te ensina a aprofundar na palavra de Deus, a ler corretamente o texto? Outro texto que complica muito também para os nossos irmãos evangélicos, que eles sempre citam, né? Se esquecendo de aplicar a cronologia do texto bíblico do Novo Testamento, é Romanos 10:4. E Romanos 10:4 diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E aí, adventista, arrebentamos com vocês. O fim da lei é Cristo, e agora? E agora que a tradução está corretíssima, né? Apesar da palavra telos poder ser colocada também como de objetivo, finalidade, nem mais outras traduções, mas está correto. E aí, Cristo já havia morrido, já havia subido ao céu? Para que Paulo vai citar? Paulo não escreveu o fim da lei foi Cristo. Cristo já havia morrido uns 20 anos para trás, pelo menos. Paulo escreveu o fim da lei olha lá. A lei é o guia, o aio, que te leva para o Salvador. Você precisa dele porque você é um pecador. E a lei te aponta aquele que pode te salvar. E aí, aquele que está em Cristo, quebra a lei? Ou como diz Paulo, pela fé, confirmamos a lei? Anulamos a lei? De maneira nenhuma. Por isso eu agradeço a Deus por fazer parte desse povo que caminha firme rumo à cidade celestial. Um maranata a todos vocês e um abraço. Curta o canal do Pérola White também, hein? Muito obrigado.